graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Semana passada nós iniciamos aqui essa nova série de pregações sobre avivando o coração, renovando a cidade, renovando a nossa perspectiva de vivermos numa cidade como Recife. E nós estivemos estudando aqui o texto de Jeremias, no capítulo 29, onde nós fomos chamados pelo Senhor a renovar as nossas expectativas no Senhor. Não há outro que possa renovar a nossa esperança, as nossas expectativas, a não ser o Senhor. Porque, assim como vimos semana passada, nós temos essa plena convicção de que, se for qualquer outra pessoa, ou qualquer tipo de instituição, elas vão falir, eles falirão. Mas no Senhor, a nossa esperança, assim como também o nosso trabalho, ele não é vão. Então, nós percebemos esse chamado do Senhor. E hoje, nós gostaríamos de dar sequência nesse tema, pensando agora de uma perspectiva, restaurando a cidade a partir da presença de Deus. Não é a partir das minhas boas intenções, não é a partir daquilo que eu acho que é melhor, mas a partir da presença de Deus. Então eu queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Esdras, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 1 ao 10º versículo. Esdras, capítulo 7, do versículo 1 ao 10. Esdras capítulo 7. Todos acharam? Nos diz assim a palavra do Senhor: passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abisua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Vamos ler todos juntos o versículo 10? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Vamos orar, irmãos? Pai, nós damos graças a Ti, Senhor, por tudo que já ouvimos aqui nessa noite. Tua palavra foi lida, orada, cantada. E a gente pede, Pai, que nesse momento de exposição da Tua palavra, o Senhor abra não só a nossa mente, mas o nosso coração, para ouvirmos a Tua voz. É o Teu Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a gente clama ao Senhor, Espírito Santo, venha agir aqui no nosso meio, Pai. Tire da nossa fraqueza, força do Senhor. Revigore-nos, Senhor, para a Tua glória. Venha e nos visite, Pai. Nós carecemos do Senhor. Fale-nos, Senhor, nós queremos Te ouvir. Ouvir ao Senhor somente, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Esdras, ele é um livro histórico e nos conta a história do regresso do povo de Deus após aqueles 70 anos de cativeiro na Babilônia para Israel, para Jerusalém. Acontece que
logo no capítulo 1, nós encontramos Ciro, que era o rei da Pérsia, que inclusive já havia destronado a Babilônia e assumiu a Babilônia agora como também sendo parte do reino medo-persa. Ciro, então, ele baixa ou ele faz cumprir-se o decreto e liberta o povo de Israel para que esse volte para a sua terra. É certo que aquele cativeiro que foi vivenciado pelo povo durante aqueles 70 anos na Babilônia não foi um tipo de cativeiro como a gente imagina muitas vezes. Um sistema de escravidão opressora, como aconteceu, por exemplo, naquele período no Egito. Mas esse cativeiro, ele foi um cativeiro onde aquele povo, ele foi chamado por Deus, como nós vimos semana passada, para desenvolver cultura ali na Babilônia, para se multiplicar ali na Babilônia e, acima de tudo, esperar em Deus. E muitos daqueles ali até prosperaram ali na Babilônia. Era uma terra, então, que proporcionava para eles crescimento. E muitos ali resolveram ficar na Babilônia. Quando há essa liberação do povo, para que o povo volte à terra, apenas, e se você vê ainda no capítulo 1, o versículo 64 vai dizer que toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 200 cantores e cantoras. Foi esse o número do povo, cerca aí de 47 mil, mais um pouco aí de pessoas que regressaram da Babilônia para Jerusalém. A grande parte do povo, a grande maioria ficou na Babilônia. Depois, o tempo passa, aquele povo quando volta, e nós encontramos esse relato aí também no livro do profeta Ageu e Zacarias, que foram os profetas que profetizaram naquele tempo. O povo quando chega, o povo volta percorrendo um caminho que não era fácil para eles. Não só pela distância de aproximadamente 1.100 quilômetros entre a Babilônia e Jerusalém, mas acima de tudo porque aquele era um caminho, principalmente para os mais velhos que fizeram o primeiro trajeto, era um caminho que trazia péssimas lembranças. Porque assim como Jeremias descreve o vale de ossos secos, aquele caminho era composto por ossos, por cadáveres de vários israelitas que foram mortos durante aquela jornada, indo como cativos para a Babilônia, e ficaram ali pelo caminho. Então, era uma péssima recordação para eles voltarem por aquela estrada. Eles chegam e o cenário que eles encontram também em Jerusalém não era um cenário muito bom. Jeremias vai narrar no seu livro das suas lamentações, que é um livro poético, ele vai descrever ali um pouco do que ele presencia ali na Babilônia e em Jerusalém, e ele chora muito por ver essa realidade. O templo está destruído, as casas estão destruídas, um cenário de pobreza extrema com aqueles poucos que ficaram ali e outros povos até que vieram habitar ali em Jerusalém. Então ele percebe toda essa calamidade e é isso que o povo começa a enxergar quando ele retorna para Jerusalém. O que é que acontece ali então? O profeta Ageu vai revelar para nós que durante algum período, ou até mesmo aqui no livro de Esdras, nós vamos perceber que durante algum período foram lançados os fundamentos do templo, as pessoas começaram ali aquela reconstrução, os mais velhos choravam muito porque lembravam do templo de Salomão, de toda aquela suntuosidade, aquela grandeza, e choravam por ver que aquele templo que estava sendo reconstruído era diferente, era menor, era mais simples. Não tinham os recursos que foram levantados por Davi dessa vez, não tinham os recursos que Salomão possuía para edificar o templo. Então era algo muito mais simples, e isso fazia com que os mais velhos também sofressem e chorassem. Fora isso, alguns que eram samaritanos, pessoas de outros povos e até mistos ali de judeus, eles começam a encrencar com os judeus ali que estavam construindo o templo. Na verdade, eles quiseram participar da construção e foram impedidos pelos líderes judaicos. Então eles se rebelam, eles tentam impedir aquilo ali, eles vão até a Babilônia com uma queixa muito grande a Artaxerxes, e esse aí agora olha para aquilo ali e manda que eles voltem, que realmente o templo deve ser reconstruído pelos judeus. Só que esse período todo dura mais ou menos 16 anos.
as obras foram começadas, porém paradas, e durante o tempo em que a obra do templo, as obras do templo ficaram paradas, o povo começou a reconstruir as suas casas, mas não era qualquer tipo de reconstrução. Ageu vai nos relatar que eram casas apaineladas, eram casas que tinham uma estrutura muito boa. Eles começaram a, de certa forma, a obter ali de novo algum tipo de prosperidade, a crescer novamente ali, enquanto o templo do Senhor se encontrava em ruínas. A retomada da construção é feita, eles concluem o templo. Nós encontramos aí no capítulo 6, tanto a partir do versículo 13, o final da obra, a finalização das obras do templo, assim como também a partir do versículo 16, a dedicação do templo. Provavelmente eles cantam ali o mesmo hino que foi cantado por Salomão na dedicação do primeiro templo. Eles celebram, eles festejam ao Senhor naquele momento. E aqui no capítulo 7 nós encontramos agora Esdras sendo enviado para Jerusalém. Esdras era um escriba, como nós lemos aqui. Ele era de uma linhagem sacerdotal, portanto ele era um sacerdote também. E Esdras era um tipo de funcionário público do governo da Babilônia. Ele não era uma pessoa que era simplesmente mais um do povo, mas ele desfrutava de um cargo de confiança do rei da Babilônia, que no caso aqui era um domínio medo-persa. Ele era um funcionário público e ele é enviado para lá para organizar algumas questões até de cunho jurídico mesmo, organizacional, ali em Jerusalém. Ele é enviado com essa função. Entretanto, muito mais do que a função de funcionário público, Esdras, ele tem uma plena convicção no seu coração que ele é um ministro do Senhor. E aqui a gente precisa quebrar um pouco dessa ideia, porque a gente pode olhar e dizer assim, não, mas Esdras era de uma linhagem sacerdotal, Esdras era sacerdote, por isso o coração de Esdras vai se inclinar para essas coisas e ele vai ter esse tipo de caminhada lá em Jerusalém nesse período aqui. Nós sabemos que em Cristo nós fomos feitos sacerdócio santo. O apóstolo Pedro, quando escreve a sua carta, ele vai dizer que nós somos sacerdócio real, nação de propriedade exclusiva de Deus. Nós cremos na doutrina reformada do sacerdócio universal dos crentes. Cremos que todos nós somos sacerdotes. Nós não precisamos da intercessão de um padre ou de um líder sacerdotal para que a gente possa chegar diante de Deus, para que os nossos pecados possam ser apresentados diante de Deus. Mas como o texto de Hebreus nos afirma, no capítulo 9, nós temos um novo e vivo caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus, e por esse novo e vivo caminho que rasgou aquele véu, nós podemos entrar no Santo dos Santos, como sacerdotes de Deus. Todos nós somos então sacerdotes, e essa palavra de Esdras serve sim como identificação para o nosso coração. Não é restrito a alguns, a um grupo de missionários, ou a um grupo de pastores, ou presbíteros, ou diáconos, mas todos nós gozamos dessa prerrogativa, disso que Deus nos conquistou na cruz do Calvário por meio de Jesus. Todos nós somos sacerdotes. Então, Esdras, ele se percebe assim, e ele dispõe o seu coração, não apenas então para voltar para Jerusalém e fazer ou tentar ali em Jerusalém algum projeto que dissesse respeito apenas ao que o rei da Babilônia, ao que o rei Artaxerxes mandou que ele fizesse. Ele volta para lá então para cumprir o mandato do Senhor. Ele volta com uma missão muito clara na sua mente. E aqui no versículo 10, nós encontramos então o coração de Esdras. Daniel falou à tarde, e a gente estava conversando sobre isso na terça-feira, quando estávamos preparando o sermão. E a gente pode olhar para esse versículo 10 e de repente dizer assim, como bom presbiteriano, nós temos aqui 3 pontinhos aqui para aplicar aqui na nossa vida: dispor o coração para buscar, para cumprir e para ensinar os estatutos do Senhor. E de fato a gente poderia pensar dentro dessa estrutura. Entretanto, a gente pode ampliar um pouco e até aprofundar mais a visão do que diz esse versículo 10. Porque essas 3 atitudes, esses 3 posicionamentos tomados por Esdras, eles aconteceram no coração de Esdras, e eles tiveram o seu desenrolar, e a gente vai ver isso, tanto no capítulo 8, quanto no capítulo 9, quanto no capítulo 10, de forma prática, o que é que acontece ali com Esdras agora.
Entretanto, se a gente parte para a prática, sem antes perceber o coração diante de Deus, a gente pode partir para a prática como algo simplesmente legalista. E parece que a nossa geração, eu não sei de outras passadas, provavelmente isso acontece, é uma geração muito legalista. A gente olha para o que tem que fazer. Nós temos uma mente muito executiva. A gente olha e diz assim, mas o que é que tem para fazer? As coisas são muito práticas, então eu vou lá e faço. É uma lâmpada para trocar, é um ensaio que tem que ser feito, é o templo que precisa ser arrumado, é um local para um grupo pequeno, é um treinamento que eu tenho que fazer para conseguir isso, então eu faço. Não é o caminho? Eu sou muito prático. A gente pensa muito dentro dessa estrutura. Só que quando a gente pensa apenas dentro dessa estrutura executiva, a gente perde o principal de Deus, que é o caminho de Deus com o nosso coração. É aquilo que Deus quer quebrar dentro de nós, é aquilo que Deus quer construir dentro de nós, é a vontade de Deus e principalmente o caráter de Deus, que Ele mesmo quer revelar a nós e alicerçar de forma fundamental, radical no nosso coração, para que aí sim, quando a gente vai executar as coisas, quando a gente sai para viver a missão, quando a gente sai para desenvolver um ministério, quando a gente sai para discipular alguém, ou quando a gente vai testemunhar do Evangelho, seja lá onde a gente estiver, a gente vai com as razões certas, com as motivações certas, não de forma legalista, não porque eu tenho que fazer, não porque eu sou obrigado a abrir mão disso ou daquilo, ou tomar para mim isso ou aquilo, mas porque o meu coração de fato está disposto em Deus. Houve uma transformação que veio de cima para dentro e que se processa agora de dentro para fora, nas minhas relações, na minha missão, onde eu estiver. Então, o versículo 10 revela isso para mim e para você. Esdras havia disposto o coração para buscar o Senhor. Irmãos, o coração é sem sombra de dúvida, na palavra de Deus, a estrutura mais fundamental do ser humano. Sexta-feira passada a gente estava estudando isso aqui no discipulado e percebendo o coração segundo a palavra de Deus. O coração, como Salomão descreve lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que é um texto bem conhecido, ele diz que sobre tudo o que nós devemos guardar o nosso coração, porque do nosso coração procedem as fontes da vida. Jesus, em um determinado episódio, isso é narrado lá no capítulo 7 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 21, se não me engano, Jesus está ali diante de alguns fariseus e alguns escribas. Os seus discípulos haviam passado por plantações de trigo e tudo mais, e eles se sentaram ali à mesa agora para participar das refeições e não lavaram as suas mãos. E havia uma mentalidade, havia algo na mente dos fariseus e dos escribas, dos legalistas da época, que deveria-se, não só por uma questão de higiene, mas por uma questão de que o mundo e os meus contatos interpessoais, eles não são todos santos, porque para eles santos eram aqueles que se encaixavam na regra ou na régua dos fariseus. Então eu lido diariamente com pecadores, com pessoas impuras. Eu troco moedas com essas pessoas, muitas vezes eu até toco nessas pessoas, e essas pessoas, por serem contaminadas, por não serem puras, elas transmitem a sua contaminação para mim. Então, nós lavamos a mão numa atitude de que eu não tenho mais pacto com a sujeira ou com a imundície ou com a falta de aliança que essas pessoas têm com Deus. Nós somos plenamente santos. Era esse o pensamento dos fariseus. Então, eles percebem ali que os discípulos de Jesus não lavam as suas mãos, e Jesus traz para nós, ali no capítulo 7 de Marcos, que não é o que vem de fora que contamina o homem, mas é o que está dentro dele. E ele vai dizer no versículo 20, o que sai do homem, isto é o que contamina, porque de dentro do homem, dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Jesus então está testemunhando de forma clara ali aquilo que Salomão falou há muito tempo atrás. É do coração do homem que procedem as fontes da vida, sejam essas fontes doces ou sejam essas fontes amargas. E de fato, irmãos, essas duas fontes, elas podem brotar do coração do homem. Daqueles que conhecem a Deus,
daqueles que são alcançados pelo poder de Deus, que entregaram a sua vida a Cristo Jesus, eles têm agora uma fonte que olha para Deus e que ama a Deus acima de todas as coisas, que se importa com Deus e que crê na palavra de Deus. A palavra de Deus para eles não é um mero instrumento de repente passar a mão na consciência e dizer assim, não, eu cumpri as minhas devocionais ou a minha leitura anual, mas ela é de fato Deus se revelando, e porque eu amo a Deus, eu creio na sua palavra. O autor aos Hebreus vai dizer para mim e para você que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam, e isso é fruto dessa renovação da mente, dessa renovação do coração. Mas há também uma fonte amarga que jorra do coração daqueles que não conhecem a Deus. E esses homens e mulheres que não conhecem a Deus, o que se processa no seu coração é rebelião contra Deus. Eles não amam a Deus, eles amam o ego, eles amam o próprio coração, e o que flui disso aí agora é rebelião, é incredulidade, é idolatria, é tudo aquilo que Deus odeia. É o que flui do coração desses homens. E Esdras aqui, a gente percebe o coração de Esdras. Não é uma fonte amarga que brota do coração de Esdras, mas é uma fonte de água doce. Uma fonte que foi plantada pelo próprio Deus no coração de Esdras. E por isso, Esdras agora dispõe esse coração para buscar o Senhor, para buscar a lei do Senhor. Esdras tem prazer em conhecer a Deus, em buscar a Deus, e ele sabe que é por meio da palavra de Deus que ele não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não é fruto de experiências subjetivas, mas é objetivamente na lei do Senhor, na palavra do Senhor, que Esdras encontra o Senhor. Ele também se dispõe para cumprir, para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. E nós veremos aqui, irmãos, que esse não foi um compromisso apenas da boca para fora, porque esta foi primariamente uma transformação real no coração dele. Não era um compromisso que ele assumia simplesmente em um determinado momento e na segunda-feira esquecia, como acontece muitas vezes comigo, e eu creio que com muitos irmãos aqui também. A gente vem à frente, a gente ora, a gente faz compromisso, e é bom a gente assumir esse compromisso diante de Deus. Entretanto, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado ao votar algo diante de Deus, porque se não há uma inclinação do nosso coração de fato a cumprir aquilo que votamos, é melhor que a gente não vote. A gente precisa ter muito cuidado e muito discernimento com essas coisas. Esdras tem um coração assim. A gente encontra então, ainda no capítulo 8, que Esdras, quando ele está voltando para lá, ele começa então a regimentar algumas pessoas que voltem com ele para lá também. Um certo número de pessoas, não tão grande quanto aqueles 47 mil, ou pouco mais de 47 mil que retornaram, mas um outro número de pessoas agora estão voltando com Esdras. E Esdras faz ali uma seleção. Esdras está olhando para aquelas pessoas, e no final do versículo 17, ele chama ministros para a casa do nosso Deus. Ele tem essa consciência, pessoas que voltem para Jerusalém para que a gente restaure o culto, gente que esteja buscando a Deus, ministros de Deus para a casa de Deus. Então, a partir do versículo 21, a gente encontra um pouco mais desse coração de Esdras. De onde está a dependência de Esdras? E eu queria ler com você do versículo 21 ao versículo 23 do capítulo 8, que diz o seguinte: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Você percebe que o caminho de Esdras, desde o começo, é um caminho de oração? Muitos dos nossos movimentos, irmãos, não incluem a oração. Muitas das nossas ações não incluem a oração. Eu penso que a oração, ela deve ser uma constante na nossa vida.
diante das coisas mais simples, como também diante das coisas mais complexas. É muito fácil, às vezes, eu sei que o contexto é difícil, mas é muito mais fácil quando a gente, diante de situações adversas, a gente orar a Deus, a gente pedir oração, a gente se colocar diante de Deus, mas essa direção de Deus deve ser constante, e é isso que Esdras está buscando aqui. Ele sabia que esses 1.100 quilômetros aproximadamente seria um percurso difícil, que ladrões, que salteadores, que de repente outros povos veriam ali uma presa fácil, e eram pessoas, como diz a partir do versículo 24 ao 30, que estariam levando tesouros. Eles levam ouros, levam pedras preciosas para ajudar no término do templo. Eles estão levando utensílios da casa do Senhor, que antes estavam sendo usados no império da Babilônia como escárnio, como blasfêmia. Eles estão levando tudo isso de volta, e eles poderiam olhar para tudo isso, e de repente até o rei Artaxerxes está esperando essa atitude de Esdras. Olha, quando é que ele vai me pedir seguranças para fazerem uma escolta? Afinal de contas, é um império grande agora, o império Medo-Persa. Nós podemos sim garantir a segurança deles, nós podemos sim de alguma forma protegê-los no caminho, mas Esdras diz que ele tem vergonha de pedir isso ao rei, não por causa do rei em si, mas porque ele já tinha dito ao rei, e porque ele já havia buscado a Deus, dizendo: Senhor, a tua boa mão será conosco, o Senhor nos livrará de todo mal, o Senhor nos guardará, o Senhor nos protegerá. A dependência no coração de Esdras. E, irmãos, isso para mim é o testemunho de alguém que de fato crê em Deus. Crê em Deus, não pensemos nós aqui que é simplesmente agora, então eu vou sair por aí. Houve aí todo esse tumulto pelo, talvez aí assassinato, não sei, de um torcedor de um determinado time da nossa cidade, e uma torcida aí, uma facção criminosa estava prometendo aí quebra-quebra e bagunça aqui dentro de Recife. Não é simplesmente a gente olhar para isso e dizer assim: então agora eu vou andar armado, agora então eu vou chamar um segurança particular para de repente me guardar, eu vou tomar algumas atitudes aí. Mas, irmãos, o caminho que Esdras nos mostra é um caminho de oração acima de tudo. Não é que a gente não tenha que ter cuidado com as coisas, não é que a gente deva andar por aí agora de forma desavisada ou de forma irresponsável, mas, acima de tudo, o coração de Esdras revela aqui para mim e para você que, ainda que ele pudesse pedir aquilo ao rei, ele olha antes para o Rei dos Reis, e ele crê nesse Deus que pode de fato agir. E o que a palavra diz é que no versículo 23 e ele nos atendeu. Sabe, irmãos, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando o nosso coração está alinhado com aquilo que é propósito de Deus, e isso por conta desse relacionamento íntimo com Deus que desfrutamos, irmãos, não há lugar mais seguro para se estar. Ainda que a gente possa estar cercado pelos mais horrendos perigos, não há lugar mais seguro. Eu posso enviar meu filho para onde ele for, para onde Deus quiser levar. Eu posso ir para onde Deus quiser me levar. Eu posso, aos olhos humanos até, cometer atos. Como é que você deixa o emprego assim? Como é que você nega uma proposta dessa? Mas quando nós entendemos a vocação de Deus, quando nós entendemos a boa mão do Senhor sobre nós, quando por esse relacionamento, por esse coração que se prostra diante de Deus, nós damos passos segundo a vontade do Senhor, irmãos, nós podemos caminhar em paz, porque é plano de Deus, porque é projeto de Deus, porque é vontade de Deus, ainda que estejamos cercados por perigos, ainda que muitas vezes, aos olhos humanos, o mal venha sobre nós, nós podemos descansar, porque estamos nas mãos, não de qualquer Deus, mas do Senhor dos Senhores, do Deus dos deuses. Irmãos, precisamos crer de fato no Senhor. O chamado aqui é para a gente olhar para Deus e depender de Deus. E Esdras tem essa convicção. Havia uma promessa feita: após 70 anos vocês regressarão. Esdras entende a sua vocação, ele tem um coração inclinado para o Senhor, por isso então ele sabe que aquela incumbência que estava sobre ele
não era apenas de um funcionário público, mas era de um missionário, era de um sacerdote, era de alguém que tinha compromisso com Deus e que podia então voltar para a sua terra sob a proteção do poderoso Deus. Eles voltam então, eles levam ali muitas coisas, muitos objetos preciosos. Esdras chama a atenção daquelas pessoas que estão levando todos esses objetos, todo esse bronze, todo esse ouro, e ele chama a atenção daquelas pessoas. Ele diz no versículo 28, vós sois santos ao Senhor. Veja só que afirmação. Vocês são separados por Deus. Vocês são povo de Deus. Esdras está ali reafirmando para aquele povo uma aliança que Deus tem com aquele povo. Não era qualquer povo, não era qualquer nação, mas vós sois santos ao Senhor. E santos são estes objetos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de nossos pais. Vigiai-os e guardai-os até que os peseis na presença dos principais sacerdotes e dos levitas e dos cabeças de famílias de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Eles recebem essa incumbência. E no versículo 33, a gente lê aí que depois de chegar em Jerusalém, depois de 3 dias de descanso, no 4º dia, pesamos na casa de Deus, do nosso Deus, a prata, o ouro, os objetos, e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele estava Eleazar, filho de Finés, e com eles Josadabe, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui, levitas. Tudo foi contado e pesado, e o peso total imediatamente registrado. Olha só a seriedade desses homens, irmãos. Não são pessoas que estão fazendo a obra de Deus, nem voltando para Jerusalém, simplesmente como turistas, ou simplesmente se aventurando num ministério que não foram chamados. Eles estão levando aquilo a sério, as mínimas coisas, aquilo que foi arrecadado, aquilo que foi dado voluntariamente. Eles são homens zelosos, são homens comprometidos, são homens que não abrem mão da retidão, são homens que se entendem de verdade como santos, como separados ao Senhor, e eles estão comprometidos com isso. Porém, irmãos, a situação não é tão bonita assim. No capítulo 9, nós vamos perceber uma tragédia que estava acontecendo ali. Porque muitos daqueles que voltaram antes, tanto sacerdotes, como levitas, como líderes do povo, aqueles homens, eles fizeram uniões que eram uniões que não agradavam a Deus. Uniões mistas. Aqueles homens casaram com mulheres que não eram mulheres do povo de Deus. Aqueles homens tiveram filhos com mulheres que eram mulheres pagãs. E da mesma forma como aconteceu no passado, onde, por exemplo, Jezabel, que a gente conhece também, tão bem, quando ela se casa com o rei ali de Judá, com Acabe, ela traz também nesse casamento todos os seus ídolos, todos os seus deuses, toda a sua cultura, e há uma perversão não só moral, mas principalmente religiosa ali dentro de Israel. Deus sabe, e o povo sabe, que o cativeiro aconteceu para a purificação da idolatria. Aquele povo, que era o povo de Deus, havia se tornado extremamente idólatra. E como a gente conhece, Josias, antes do cativeiro, é levantado como rei ali em Judá. Ele reina em Jerusalém e ele faz uma verdadeira reforma ali. Não apenas uma reforma política, mas principalmente uma reforma religiosa. Ele tira os altos, os altares, ele tira os ídolos que estavam dentro do templo, ele tira as prostitutas cultuais que estavam se prostituindo dentro do templo do Senhor. Ele faz uma verdadeira faxina. Entretanto, aquele avivamento vivenciado ali por Josias, pelos sacerdotes, por algumas outras pessoas, ele não alcançou o coração do povo. Porque ainda que os ídolos e os altares tivessem sido removidos, o povo ainda continuava com seus ídolos de bolso. A idolatria estava no coração.
aqueles locais onde de repente Josias não podia entrar para fazer uma faxina ali, aquele povo ainda escondia os ídolos, e esse povo é levado para a Babilônia, e esse povo que está voltando agora, é um povo que deveria entender de uma vez por todas, que Deus não tem aliança com povos que não são dele, e que eles não deveriam absorver a cultura de outros povos, a não ser a cultura de Deus. Esdras, então, quando ele tem essa notícia, e aí, se você ler comigo a partir do versículo 1 do capítulo 9, diz o seguinte: acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessas transgressões, ou nessa transgressão. A cultura estava sendo absorvida. Será que os 70 anos de cativeiro não serviu para ensinar aquele povo? Será que, vivendo nos nossos dias, ouvindo a palavra do Senhor, conhecendo a Deus, a nossa mente ainda continua tão poluída com os conceitos desse mundo, irmãos, que entramos em acordo? Eu estou falando muito mais do que simplesmente atos de amizade, mas eu estou falando de contratos, eu estou falando de absorção de costumes, absorção de valores. Como é que está a nossa família hoje em dia? Quem é que discipula o nosso casamento? Quem é que discipula aquilo que nós vestimos? Quem é que ensina a nossa visão sobre trabalho? Quem é que rege a nossa visão sobre a vida na escola, sobre a caminhada na universidade? Sabe, irmãos, quem é que rege os nossos relacionamentos? Essa absorção desses valores mundanos, de povos que não são o povo de Deus, essa absorção, essa mistura, leva o povo ali ao relativismo, leva o povo ali, assim como nos leva hoje, a olhar e dizer assim: que besteira, todo mundo faz, a gente não pode ser assim tão rígido, a gente não pode ser assim, isso é legalismo. Mas, irmãos, eu queria lembrá-los de que não é legalismo, porque o coração de Esdras antes foi disposto ao Senhor. Assim como o coração de muitos homens aqui que andavam com Esdras havia se voltado para o Senhor. Eram pessoas que amavam, a fonte de água doce brotava daquele coração, ou daqueles corações. Então eles não estavam observando de uma perspectiva legalista apenas: eu vou deixar de fazer isso, como se pudessem com isso ser justificados por Deus. Mas eles olhavam para aquilo como uma afronta à santidade de Deus. E o que acontece aqui com o coração de Esdras é exatamente isso. Veja o versículo 3 comigo. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, arranquei os meus cabelos da cabeça e da barba e me assentei atônito. Olha a reação que há no coração de Esdras. Antes de sair por aí fofocando, ou murmurando, ou falando mal dos outros, Esdras, ele olha para aquilo ali, e muitas vezes nós como pais, olhamos os nossos filhos, vemos os nossos filhos crescendo, distantes do Senhor, e nós não nos humilhamos diante do Senhor. Nós não buscamos o caminho da oração. Muitas vezes vemos o casamento quebrar, vemos as nossas relações interpessoais quebrarem, vemos muitas vezes o ministério quebrar, mas nós não nos humilhamos diante do Senhor, nós não buscamos o Senhor. Parece que essa visão mundana e diabólica do tentar resolver as coisas pela força do braço é o que toma conta do nosso coração, porque não é o Senhor que sabe que pensamentos tem a meu respeito, como nós lemos em Jeremias 29 semana passada, mas é como se eu mesmo soubesse. É como se eu mesmo pudesse ter os caminhos diante de mim, pudesse trilhar esses caminhos segundo o meu coração, a parte do Senhor. Irmãos, estes são caminhos de morte. Esdras aqui se humilha. Esdras vai buscar ao Senhor,
porque ele é um homem de Deus, porque ele crê em Deus. Ele não olha para a crise simplesmente e diz assim: vamos tentar fazer um pacote de mudanças agora. Ou então, se de repente eu discipular mais aqui alguns e colocar eles para reger esse povo, Esdras vai se humilhar diante do Senhor. Esdras vai buscar ao Senhor. Esdras reconhece a santidade de Deus. Esdras reconhece, ele crê no Senhor. E aqui ele se rasga diante do Senhor, ele se humilha, ele rasga as suas vestes, ele raspa o seu cabelo, raspa a sua barba como humilhação diante de Deus. E aí o versículo 4 vai dizer que então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel. Vejam só. Outras pessoas ali que temiam a Deus também se ajuntaram a Esdras nesse processo, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu permaneci assentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados. Me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Ele continua aí sua oração e é apresentando diante de Deus exatamente isso. Senhor, veio o cativeiro, Senhor nos libertou. Como é que a gente pode continuar vivendo dentro dessa mesma perspectiva? Deus tenha misericórdia de nós. Esdras está colocando, ou se colocando como um intercessor agora pelo povo. E muitas vezes, irmãos, nós devemos nos colocar assim, intercessores da nossa família. Nós temos orado aqui na igreja por um avivamento. Nós temos visto tantos cultos que são frios, sem expectativas. Isso tem sido falado aqui. E, irmãos, aquela frase que alguém já disse no passado: se não há vida no culto, é porque não há culto na vida. Muitas vezes nós chegamos aqui tão frios, tão apáticos, porque essa tem sido a nossa caminhada, é reflexo apenas. Nós refletimos aqui aquilo que nós somos durante a semana, e isso revela a nossa frieza com relação a Deus, a nossa falta de busca ao Senhor, um coração que não percebe mais Deus, um coração que é incrédulo, um coração que se apega à idolatria, que elege uma série de outras coisas e pessoas como sendo ideais, proposta de vida, razão para viver. Irmãos, precisamos voltar ao Senhor, e é isso que Esdras está orando aqui. Senhor, eu estou atônito. É como se ele dissesse: Deus, não tem palavras na minha boca, eu não sei nem o que dizer, Deus. Deus, a coisa está difícil, olha só, eu estou envergonhado diante do Senhor. Porque esse povo parece que não aprendeu, não aprende. Deus, tenha misericórdia desse povo. E Esdras está ali orando, colocando tudo isso diante do Senhor. E aí no capítulo 10, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Você percebe o que é que está acontecendo aqui? Começou a haver um tipo de constrangimento e de quebrantamento entre os outros, entre o povo. O povo começou a tratar seriamente o seu pecado. O povo começou a perceber que diante de Deus não há como fazer síntese com o pecado. O povo começou a perceber que diante de Deus não há como ter ânimo dobre, inconstância nos seus caminhos. Eu busco a Deus em determinados momentos e eu sirvo a Baal em outros momentos. Eu busco a Deus em alguns momentos e sirvo a Mamon em outros momentos. O povo começou a perceber ali, a atinar para a seriedade do que Esdras estava orando, experimentando diante de Deus. E aquilo começou a constranger o coração do povo, e o povo começa a confessar ali os seus pecados. E o povo começa a dizer que realmente eles assumiram casamentos mistos,
A cultura estava pervertida, a religião, a adoração estava pervertida, que eles precisavam voltar ao Senhor. E eles assumem um compromisso de voltar ao Senhor e de se separar daquilo que Deus não tem aliança. Irmãos, atitudes assim, elas não requerem de nós simplesmente coragem, e nós vamos encontrar aqui, se você fizer a leitura, ou se durante a semana você fez a leitura do capítulo 10, os homens dizendo assim: tenham coragem para tomar essas decisões. Mas eu penso que essa coragem não é baseada simplesmente no ato pelo ato, mas ela é como, e eu volto a dizer isso, irmãos, porque isso é a base. Se isso não estiver firmado no nosso coração, nós vamos seguir caminhos de legalismo. Então a base é por causa desse relacionamento, dessa percepção sobre quem é Deus. É por conta da fé, dessa vida, dessa caminhada com Deus, que essa então não é uma estrutura legalista. E aqueles homens olham, e agora cheio de coragem, eles tomam deliberações muito sérias. São mulheres, são filhos, e eles dizem assim: nós nos separaremos dela. Aquelas uniões, aquelas misturas que não faziam parte do plano de Deus, aqueles homens estão dizendo assim: olha, nós vamos abrir mão disso. Uma coisa que precisa ficar clara para nós: de repente você é casado com alguém que não conhece o Senhor. É para você se separar da sua esposa ou do seu marido? Não. O que a palavra de Deus coloca para nós, nós vamos perceber isso na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 7, assim como também na primeira carta de Pedro. O que ele fala é que Deus tem chamado a paz, que a esposa que é crente, ela santifica o marido no convívio, não é que ele seja salvo por ela. E Pedro esclarece isso de forma mais clara, dizendo que essa palavra deve ser muito mais do que simplesmente pregada para o marido, mas vivida de forma tão plena dentro de casa, para que ele seja ganho até sem palavra nenhuma, pelo justo procedimento de uma esposa santa. Da mesma forma, maridos. Então, a nossa posição é de intercessores, é de pessoas que clamam. Da mesma forma por nossos filhos, irmãos. Mas naquilo que nós podemos separar desse mundo, e aí o apóstolo Paulo, depois de fazer uma brilhante exposição do Evangelho até o capítulo 11 de Romanos, ele nos chama agora rogando, suplicando que por essas tão grandes misericórdias de Deus, pela certeza de que antes não éramos povo de Deus, estávamos mortos em delitos e pecados, pela certeza da graça e da salvação em Cristo Jesus, imerecida, mas certa, e pela certeza de que Deus nos ama e que cumpre em nós a sua vontade, Paulo diz assim: olha, eu rogo-vos, pois, irmãos, por essas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vos conformeis, não tomem a forma desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que renova a mente é o Evangelho do Senhor Jesus, é a palavra de Deus. Ela renova a nossa mente, transforma o nosso coração e agora nos faz quebrar com associações com o pecado. Isso é tratar pecado como pecado, irmãos. Isso é tratar seriamente com o pecado. Nós não teremos avivamento se nós não voltarmos para Deus de todo o coração. Nós não teremos avivamento se de fato nós não tivermos um coração compungido, contrito, um coração que olha para Deus, que percebe a santidade de Deus, que percebe a sua realidade, a sua carência e que se dobra diante de Deus. Esse povo aqui agora está confessando isso e está assumindo isso como uma caminhada agora de vida. Só que muitos do povo ali, mesmo se comprometendo, assumiram um compromisso da boca para fora. Porque Neemias, 25 anos depois de Esdras, ele vem tratar de novo sobre casamentos mistos ali, trazendo uma triste verdade para mim e para você. A verdade é de que
muitas vezes ouvimos a voz de Deus, temos convicção, até choramos, até pranteamos, assumimos como compromisso, mas no decorrer da caminhada esquecemos daquilo que assumimos diante de Deus e continuamos com associações malignas com o pecado. 25 anos depois, Neemias está tratando sobre o mesmo assunto, revelando para mim e para você, irmãos, que o coração do homem é algo extremamente corrompido. Ou nós nos quedamos diante de Deus e disciplinamos o nosso coração, assumindo uma caminhada: eu vou buscar ao Senhor, eu vou conhecer mais ao Senhor. E com certeza Ele satisfará os desejos do nosso coração, irmãos. Ele será a satisfação para cada um dos desejos do nosso coração. Mas essa é uma atitude de quem crê. Talvez você entrou aqui nessa noite e você olhe para o caos que está instalado na nossa cidade. E você, antes de buscar a Deus, olhe para projeções, olhe para propostas de governo. Nós temos aí uma eleição para governante local. Talvez você olhe para as propostas de segurança, disso e daquilo outro, e você diga assim: agora vai. Talvez você olhe para o governo federal e diga até assim: agora vai. Mas, irmãos, nós precisamos voltar os olhos para o Senhor, porque nele a nossa esperança não é vã. Nós precisamos voltar os olhos para o Senhor, porque mesmo em meio ao caos, nós podemos descansar sabendo que Ele reina. Nós podemos saber que a nossa casa está guardada sob suas poderosas mãos. Nós podemos saber e ter essa plena convicção que Ele tem aliança conosco, nós somos seu povo e Ele é nosso Deus. Baseados nisso, nós vamos levar Deus a sério na nossa caminhada. Vamos ser zelosos, vamos ser comprometidos com aquilo que Deus compromete. Nós não vamos ter associações com o pecado, no nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos, curve a sua cabeça, nós vamos orar. Senhor, que essa palavra, Pai, encontre guarida no meu coração, assim como no coração dos meus irmãos aqui também. Senhor, que a gente possa Te buscar de todo o coração, Te desejar acima de tudo e de todos, Pai. Que a gente possa assumir esse compromisso de buscar a lei do Senhor, de obedecer a Tua palavra, de servir ao Senhor, de ensinar os Teus estatutos aos nossos filhos, na igreja, onde o Senhor nos plantar. Que a gente se comprometa de verdade, Pai, em depender do Senhor, em confiar no Senhor, em saber que a Tua boa mão está sobre nós. Senhor, que a gente possa, Pai, ter firme no coração zelo por aquilo que o Senhor tem zelo, seriedade não só aqui na obra do Senhor, na casa do Senhor, mas seriedade em todos os locais onde o Senhor nos levar, Pai. Senhor, que a gente firme no coração, Pai, esse compromisso de uma desassociação com aquilo que o Senhor abomina. Que a gente seja assim, Pai, revigorados no Senhor, segundo a vontade do Senhor, na presença do Senhor. Que a gente seja usado pelo Senhor agora como instrumentos de transformação aqui em Recife, onde o Senhor nos levar. Faz isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.